Portanto, vamos agora para o momento Viva com Saúde. E para este momento de hoje, já temos a nossa doutora aqui pronta. Doutora, muito bem-vinda, doutora Mariana Martins, que é nutricionista. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Ana Luís. Olá, doutora, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Muito Fantástico. bem. Doutora Mariana Martins, como dissemos, agora é nutricionista e vem cá falar do tema alimentação dos bebês. Doutora, é um tema abrangente porque não sei por onde começarmos, porque falar da alimentação de bebês, os bebês têm determinadas idades e faixas diferentes, mas quando falamos da alimentação de bebês, por exemplo, os bebês, os recém-nascidos, até pelo menos, doutora, 1, 2 anos, porque eu acho que depois dessa fase também muitas vezes a alimentação vai mudando de acordo com o crescimento do bebê, certo? É isso mesmo. Portanto, existe um cronograma que nós costumamos utilizar para dividir a alimentação, a introdução dos alimentos dos bebés e crianças. A partir de 1 ano, na verdade, a partir dos 12 meses, a alimentação já deve ser muito semelhante ao resto da família, com quantidades adequadas, mas já pode envolver todo o tipo de alimentos que os adultos consomem. Até aos 12 meses, existe uma periodicidade de introdução de alimentos. Começando assim dos 0 até aos 6 meses, para iniciar, o ideal seria que a amamentação fosse exclusiva, portanto, leite materno. Sabemos que hoje em dia não é possível, a maior parte das mamãs acabam por ter que iniciar o trabalho mais cedo, não é? Normalmente certo. A partir dos 3, 4 meses pós-parto. E muitas vezes acaba por não ser viável a amamentação em exclusivo. Então aí deve ser introduzida também um leite de fórmula artificial para complementar. Portanto, pode ser feita a introdução do leite de fórmula, normalmente o número 1, de várias marcas, dependendo do bebê, dependendo da condição de saúde. Há tipos de leites hipoalergénicos, há tipos de leites mais específicos dependendo de determinada situação e complementar com o leite materno. A partir dos 6 meses deveria ser a introdução dos alimentos ponto a ponto, ou seja, aos 6 meses normalmente começar a introdução das papinhas, das sopinhas de legumes, depois cada mês há uma introdução diferente. Sim. Mas como eu disse há um bocadinho, normalmente esta introdução acaba por ser feita mais cedo, é muito importante que ela seja feita corretamente, com o acompanhamento de um profissional, portanto, do pediatra ou mesmo de um nutricionista, para que não haja erros. Porque aquilo que eu noto muito nas consultas quando procuram para a introdução alimentar é que as pessoas têm a ideia que os bebés podem comer de tudo desde que seja tudo passado em consistência de creme. Sim. E não é bem assim, porque o intestino deles pode não estar preparado para receber determinados alimentos. Ok. Doutora, referiu que aos 12 meses também poder-se-á introduzir aquilo que é a alimentação normal de um adulto, mas também de forma faseada, não é? Como é que é feito este processo? Sim, portanto, até aos 12 meses, normalmente nós introduzimos a maior parte dos alimentos. A partir dos 12 meses, são aqueles mais ricos em alergénios que têm que ser testados, 1 a 1. Por exemplo, alimentos como os morangos, como o kiwi, o ananás, são alimentos mais ácidos, são alimentos que os bebés normalmente não toleram até 1 ano, e aí nós vamos tentando introduzir e perceber a reação. Depois outros alimentos como por exemplo o mel, o açúcar, o sal também só devem ser introduzidos depois dos 12 meses e portanto em termos de quantidades, desde que o bebê depois também já tenha a dentição completa e consiga mastigar bem, eles podem comer o pão, a batata doce, a banana, o arroz, as proteínas, portanto o ovo, a carne, o peixe. A partir dos 12 meses já podem comer de tudo. Só que as quantidades têm que ser especificadas. Por exemplo, um bebê com 12 meses com um peso normal, com um desenvolvimento normal, tempo percentil de 50 para a altura, para o peso, por exemplo, para a altura e para o peso, sim, deve ser introduzida uma alimentação de 2 refeições ao dia, ao almoço e ao jantar, comida de prato, e depois as outras refeições
o pequeno almoço, um lanchinho a cada 2, 3 horas de snacks de fruta, de umas bolachinhas também, de pão, enquanto que até aos 12 meses nós devemos preferenciar os alimentos mais naturais, sem serem alimentos industrializados, por exemplo, optar mais por papinhas de fuga de milho, por papas de aveia, por papas de forma mais natural, não tanto aquelas industrializadas. A partir dos 12 meses isso já pode ser introduzido, claro que com contenção, não é? Sem açúcares adicionados, idealmente, e portanto, dentro do âmbito de uma alimentação saudável e equilibrada, já com o consumo também de verduras, com o consumo de pelo menos 2 a 3 peças de fruta por dia, e adaptar à alimentação da restante família. Mas, claro, se estivermos a falar, por exemplo, de um acompanhamento de óleo de palma, se calhar aos 12 meses é um bocadinho cedo ainda para introduzir isso, sim, não é? Sim. Claro. Mas desde que seja uma alimentação com um molhinho feito, por exemplo, um fungo de milho acompanhado com um molho de berinjela, de tomate, de quiabos, assim mais ao natural e com verduras, a alimentação da criança pode ser semelhante à do adulto, sim. Doutora, muitas vezes no processo de crescimento do próprio bebê, as mães vão identificando que ele come a maior parte das vezes alimentos que são triturados, não é? Ou no liquidificador ou com a varinha mágica, ele come melhor assim. Muitos bebês têm algum problema, têm um problema de continuar a dar esse tipo de alimentação, ou tem que ir habituando o bebê a mastigar mesmo os alimentos? Ele tem que mastigar, tem que passar por esse processo? Deve passar por esse processo de aprendizagem de mastigação, e normalmente deve começar logo a partir do momento que nascem os primeiros dentes, até porque a mastigação acaba por ajudar no desenvolvimento e no crescimento dos restantes dentes e da dentição completa. Se nós vamos habituar um bebê a comer tudo amassado, tudo esmagado, acaba por, na maior parte das vezes, atrasar um bocadinho este desenvolvimento. E depois, porque tudo o que é amassado, esmagado, normalmente também pode perder aqui alguns nutrientes neste processo. Então, é muito importante que o alimento seja dado de forma o mais sólida possível, desde que o bebê consiga mastigá-lo, e tem que ser quantidades muito pequenininhas, partido muito pequeno, para que não corra o risco dele se engasgar. Ok. Doutora, e na eventualidade do bebê não gostar da combinação do sabor e rejeitar-se um bocadinho, qual é o método que devemos usar para aqueles bebés que não gostam muito de comer? Há alguns bebés que passam por um processo de negação normal. Isso acontece em determinados momentos. Entre o primeiro e o segundo ano de vida, acontece muito eles rejeitarem determinados alimentos que depois mais tarde voltam a gostar. O conselho que eu dou é sempre que não haja desistência de determinado alimento. Às vezes chegam às consultas e dizem: o meu bebê não gosta de banana, só come maçã e pera. Um bebê demora algum tempo até se adaptar e até gostar de determinado alimento. Normalmente está comprovado que nós devemos dar cerca de 10 a 15 vezes determinado alimento a um bebê para ele se adaptar ao sabor. Antes disso, ele vai achar sempre que é algo estranho, diferente. Então, insistir é importante, modificar a forma como estamos a dar esse alimento. Imaginemos que ele gosta de iogurte muito, mas não gosta muito da banana. Por que não experimentar esmagar a banana ou cortar a banana às rodelas e misturar no iogurte? Ou seja, juntar um alimento que ele gosta com um alimento que ele não gosta tanto, para tentar, numa fase inicial, claro, ludibriar um pouco o bebê, mas de forma a que ele perceba que outros sabores misturados podem fazer sentido. E também ter atenção a ter o alimento, a ter as refeições num ambiente o mais calmo possível, que os pais possam ser um exemplo para o bebê ou para a criança. Muitas vezes as crianças acabam por rejeitar também alguns alimentos porque veem que os pais também não os comem. Não adianta estarmos a dar legumes ou fruta às crianças se nós não damos esse exemplo, também não os consumimos. Então o exemplo também é importante, e depois perceber, porque de facto também há o risco dos bebés terem algum síndrome de má absorção, de realmente terem alguma intolerância ou alguma alergia a determinado alimento, e poderem demonstrar esse problema com o
facto de rejeitarem determinado alimento. Então, se isso permanecer durante muito tempo, é muito importante que haja uma consulta com um especialista, pediatra ou com um nutricionista para poder ajudar e perceber e diagnosticar o que poderá estar a acontecer. Doutora, que alimentos é que essencialmente não podem faltar no cardápio, não é, de uma criança ou de um bebê dos 2 ou dos 12 meses até pelo menos 6 anos? O que é que não pode faltar e temos de fazer o esforço de ter sempre na alimentação? O ideal é, pelo menos, o consumo maioritário de legumes, frutas pelo menos 2 a 3 peças de fruta por dia, evitar aquelas mais doces, como por exemplo a manga, as uvas, o ananás, optar mais por uma fruta mais rica em vitamina C, uma fruta, por exemplo, a banana é muito importante por causa dos minerais magnésio, potássio que contém, e depois uma outra mais convencional, uma maçã, uma pera, uma assim desse género, uma mamão, por exemplo. Legumes, verduras ao almoço e ao jantar, ou sob a forma de sopa ou então no prato mesmo, para fazer um molinho, ou uns legumes salteados, algo do género, e depois um consumo extremamente importante e que costuma ficar às vezes aquém é de proteína. Carne, peixe, ovos, leite e iogurte. É muito importante. Estes 5 alimentos devem fazer parte quase que diária da alimentação do bebê. Tirando o ovo que não deve nos bebés, não devem consumir bebés, crianças até aos 6 anos, portanto foi a questão que me colocou, não deve consumir mais do que 2 a 3 vezes por semana o ovo, mas o resto, a carne, o peixe, o leite e o iogurte podem e devem, se não houver nenhuma intolerância ou nenhuma situação que os impeça, alguma alergia, serem consumidos todos os dias. E depois os hidratos de carbono também, que é o grupo dos farináceos, portanto, a batata doce, a banana pão, o arroz, o feijão, o grão de bico, as ervilhas, devem fazer parte também da alimentação diária das crianças, nas quantidades certas. O que é que deve ficar fora? Pois os produtos industrializados, as bolachinhas, os sumos, os refrigerantes. De preferência os sumos naturais, não é, doutora? Sim, se forem naturais... Mas há quem diga também, doutora, desculpa, há quem diga também que ao invés de dar o sumo natural perde as propriedades, é bom dar mesmo a fruta à criança ao invés de triturar e fazer o sumo. É uma verdade ou é um mito? A verdade é que ao fazermos um sumo de fruta natural, estamos a concentrar demasiado os açúcares da fruta, a frutose, e estamos a perder um bocadinho sim de alguns nutrientes, de algumas vitaminas importantes. E depois, porque o que é que acontece? Para fazer, por exemplo, um copo de sumo de laranja natural, nós vamos precisar de 4 ou 5 laranjas. Sim. E só ali já está a quantidade de açúcar e de fruta para um dia inteiro, então concentramos demasiado. É preferível comer uma laranja ou 2 laranjas no máximo, vamos ficar mais saciados e estamos a ir buscar mais fibra do que a fazer um sumo que estamos a perder quase toda a fibra e também algumas das vitaminas. Portanto, é preferível dar sempre as frutas ao natural, sólidas, do que propriamente fazer sumos. Ok. Doutora, já que estamos a falar de açúcares, eu agora vou passar para o sal. Portanto, no processo de confecção da alimentação para as crianças, para os bebés, portanto, crianças, deve-se evitar o sal de todo, em absoluto, deve-se evitar o óleo, o azeite, como é que é? Ou pode-se pôr um bocadinho? Tudo o que é demais é exagero, mas tanto o açúcar quanto o sal e as gorduras são essenciais também para o desenvolvimento e para uma correta alimentação. Tudo deve fazer parte. Os açúcares mais os naturais, portanto os da fruta, como expliquei, ou os dos laticínios, por exemplo, o do leite ou o iogurte, que é a lactose, se fizer sentido sim. Agora, os açúcares simples, o açúcar branco, o mascavo, o mel, não são necessários. Podem ser utilizados esporadicamente, não é? As crianças normalmente costumam gostar, introduzidos o mais tarde possível, a partir idealmente dos 2 anos, mas a partir de 1 ano já podem ser introduzidos o mínimo possível. Em relação ao sal, também a partir de 1 ano, até aos 12 meses as crianças, o sal contido nos alimentos é suficiente para o desenvolvimento deles, mas a partir daí sim convém começar a utilizar um pouquinho de sal nas refeições. Em relação às gorduras, o azeite como gordura de eleição para temperos em cru
O óleo, se for utilizado para fazer frituras, um óleo de girassol, por exemplo, ou um óleo de origem vegetal, sempre que é para aquecer a altas temperaturas, devemos utilizar sempre um óleo. Se for para temperos, mais o azeite. E em relação aqui ao consumo de açúcar, esqueci-me de referir que é muito importante que ele seja sempre controlado pelos pais. Porque hoje em dia as crianças bebem muito chás, sumos e utilizam muitos produtos já com grande açúcar, portanto, já presentes no alimento. Se nós vamos colocar 3, 4, 5 colheres de açúcar no chá, no leite, nos sumos, nós vamos estar a contribuir para a longo prazo essas crianças possam ter problemas de saúde mais graves, como por exemplo a diabetes, como outros problemas de saúde que começam a acontecer. Eu cada vez mais tenho visto crianças com maior probabilidade de desencadeamento de diabetes, assim como também de tensão alta, mesmo a partir dos 12, 13 anos já se vê crianças com hipertensão arterial, e muito por causa de maus hábitos de alimentação, também com condição genética associada, mas por causa da alimentação. Portanto, açúcar e sal podem ser utilizados, mas as quantidades têm que ser muito bem controladas pelos pais, porque as crianças não conseguem fazer esse controle sozinhas. E muitas vezes passa-se o açúcar ou o sal para a mão das crianças, são elas que colocam o sal nas saladas ou mesmo em cima da comida sem sequer ter provado se a comida tem sal suficiente ou não. E isso a longo prazo pode acarretar problemas de saúde graves. Doutora, deixe-me perguntar-lhe o seguinte, já que falou dos leites e dos chás, o leite achocolatado é ou não prejudicial? Ou melhor, deixe-me perguntar o seguinte, o que é que uma criança não deve de todo consumir nessa fase da idade? Não há nada que seja totalmente proibido, não deve haver, mas o leite achocolatado, aquilo que nós encontramos neste momento é que é um produto muito, muito açucarado e não é uma boa opção, é preferível um leite simples. Mas se for utilizado uma vez por outra, não há nada que seja mesmo realmente proibido. Agora, levar todos os dias para a escola, por exemplo, como exemplo de lanchinho para meio da manhã ou para meio da tarde, não deve ser mesmo utilizado. Nem os leites achocolatados, nem sequer os sumos de pacote, mesmo os sumos de fruta naturais. O importante é que haja uma variação. Se levar uma vez por semana um leite chocolatado, não irá fazer mal. No dia seguinte leva um sumo de fruta natural feito em casa. No dia seguinte, por exemplo, até pode levar um chá também. Ou seja, desde que haja alguma variação, não é, doutora, nesta alimentação. Mas há também aqui uma outra dúvida, não sei se é um mito ou se é verdade. Em conversa com algumas amigas, ouvi, por exemplo, dizer que há determinados alimentos e muito nas frutas que ajudam também no processo de desenvolvimento, de aprendizagem da própria criança. Isso é verdade ou um mito? A questão das frutas, doutora, os alimentos. Das frutas especificamente para o processo de aprendizagem, não vejo que tenha muita relação, a não ser mesmo no aumento das hormonas, por exemplo, da libertação de adrenalina, de serotonina, que são as hormonas do prazer, da saciedade, de sentirem-se melhores, e isso ajuda, pode ajudar a estarem mais despertas, mais alerta no processo de memorização e de concentração. Mas relação direta não consigo encontrar, vejo sim nas proteínas. Portanto, como eu disse, no consumo de ovos, carne, peixe, carnes brancas idealmente, não é? Peixes mais gordos, por exemplo, aqueles ricos em ômega 3, 6 e 9, como é o caso do atum, da sardinha, da lambula, por exemplo, o carapau também, esses sim, está mais do que comprovado que todos os alimentos ricos em ômega 3 podem ajudar na concentração e no desenvolvimento da parte mais neuronal que está associada à memorização, à concentração, à atenção nas aulas e em tudo. Boa. Era mesmo uma dúvida que tinha, porque às vezes você conversa com as mães, cada uma desenvolve, diz uma coisa, isso faz, aquilo faz. Mas foi muito boa essa conversa. Doutora Mariana, não é? Deixa eu ver o nome se está certo. É Mariana. Sim, Mariana Martins, nutricionista. Sim. Muito obrigada por este momento. Continuação de uma boa tarde e bom trabalho. Vamos contar consigo em próximas oportunidades, doutora. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, doutora, e até a próxima. Obrigada. Olha, aprendemos todos os dias. É verdade.